Essas artes não são apenas um tipo de arte, mas uma verdadeira cultura transmitida de geração em geração. E agora imagine isto. Em Tsizhou, a cada primavera, ocorre um festival dedicado à cultura local, reunindo mais de 10.000 pessoas. O evento inclui apresentações musicais, danças e exposições, com a participação de mestres de todo o país. E o mais incrível, na cidade estão preservados mais de 140 objetos do patrimônio cultural, protegidos pelo governo. Cada um desses locais tem sua história única, esperando para ser contada. Cicico não é apenas uma cidade antiga, é uma verdadeira máquina do tempo que preservou a atmosfera do antigo China. Imagine ruas onde cada construção respira história, e a arquitetura conta a história de uma vida que fervilhava aqui há mais de 1000 anos. Você sabia que há algo ainda mais fascinante? Esta cidade está localizada às margens do rio Yangtze, e suas ruas estreitas estão cheias de lojas coloridas, onde os comerciantes oferecem doces tradicionais, como bolos de arroz com recheio. Esses doces são preparados segundo receitas transmitidas de geração em geração. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Cicico, você pode encontrar muitos templos antigos, cada um com seus segredos. Um deles, o Templo de Laozi, foi construído há mais de 700 anos e ainda serve como local de adoração. Seus painéis de madeira esculpidos e frescos coloridos atraem tanto turistas quanto moradores locais. Algumas dessas formações até receberam nomes como o elefante bebendo água, o que adiciona ainda mais mistério ao local. E o que realmente impressiona, a Floresta de Pedra ocupa uma área de mais de 400 quilômetros quadrados, tornando-se uma das maiores formações de karst do mundo. A cada ano, milhares de pessoas vêm aqui para ver esse milagre da natureza e sentir sua magia. Localizado a cerca de 100 metros acima do nível do mar, o Lago Damin, em Jinan, impressiona com suas dimensões. Uma área superior a 220 quilômetros quadrados o torna um dos maiores lagos artificiais da China. Imagine como esse espaço aquático é cercado por colinas verdes e montanhas majestosas, criando um cenário perfeito para fotos. Mas isso não é tudo. A água do lago é tão clara que você pode ver o fundo a uma profundidade de até 10 metros. Aqui encontram-se espécies raras de peixes, como os ciclídeos, que são verdadeiras joias para os pescadores locais. Esses peixes podem atingir até 30 centímetros de comprimento e atraem a atenção não apenas dos pescadores, mas também de biólogos de todo o mundo. E o que realmente intriga, o lago serve não apenas como um local de lazer, mas também como uma importante fonte de água potável para mais de 1 milhão de habitantes de Jinan. Anualmente ocorre o Festival das Lotos d'Água, quando o lago é coberto por dezenas de milhares de flores, atraindo turistas de todos os cantos do país. Mas você sabia que há algo ainda mais impressionante? Esses ecossistemas são mantidos por água pura que flui das montanhas e é rica em minerais. Agora,
Imagine como os moradores locais utilizam essa beleza em suas tradições. Eles realizam festas e rituais junto à água, acreditando que ela traz sorte e prosperidade. Nesse lugar, história e cultura se entrelaçam com a natureza, criando uma atmosfera única que é impossível de esquecer. E o mais incrível de tudo, a Vala da Lua Azul esconde muitos mistérios que aguardam para serem descobertos. No fundo de suas florestas, há cavernas antigas onde arqueólogos encontram artefatos que datam de mais de 3.000 anos atrás. O Floresta de Pedra de Xilim não é apenas um fenômeno natural, é magia petrificada. Imagine rochas afiadas erguendo-se até 30 metros de altura, formando figuras esquisitas que lembram figuras humanas e animais. Essas formações únicas surgiram ao longo de milhões de anos de erosão, transformando o paisagismo de maneira irreconhecível. Mas o que torna essa floresta ainda mais misteriosa? Dentro dela existem cavernas antigas, onde foram encontradas fósseis que datam da era dos dinossauros. Arqueólogos descobriram restos de animais que um dia vagaram por essas terras, além de ferramentas de trabalho de antigos habitantes. Mas isso ainda não é tudo. Lendas locais contam sobre um povo que supostamente viveu entre essas colunas de pedra, deixando vestígios de sua cultura. Dizem que em certos dias do ano aqui ocorrem fenômenos incríveis, quando a luz do sol cai de tal maneira que as pedras começam a brilhar, criando uma atmosfera de outro mundo. Imagine como, nesse lugar fantástico, são realizadas excursões, onde turistas podem se perder entre as rochas, cujas alturas são comparáveis a edifícios de vários andares. Por exemplo, você sabia que em uma dessas cavernas foi encontrado um manuscrito antigo que fala sobre a construção dessas incríveis esculturas? Esse documento é considerado uma fonte fundamental para a história do budismo na China e ainda é estudado por cientistas. Agora, imagine que ao longo dos séculos, essas cavernas guardaram segredos que apenas começam a ser revelados. Estatísticas mostram que nos últimos anos, os estudos de Yungang atraíram mais de 100.000 turistas do mundo todo, ansiosos por ver esse milagre com os próprios olhos. Imagine-se em uma altitude superior a 2.000 metros acima do nível do mar, cercado por picos pitorescos, como se tivesse entrado em um mundo criado para deuses. A montanha Tianshi, na China, conhecida como Filho do Céu, impressiona pela sua beleza e formas rocambolescas das rochas que lembram altos pilares. Essas formações únicas foram criadas há milhões de anos e alcançam uma altura de 30 metros, mas isso ainda não é o mais impressionante. Nas encostas da montanha crescem mais de 500 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Aqui você pode encontrar flores raras que florescem apenas em determinados meses, enchendo o ar com aromas inigualáveis. Imagine-se caminhando por trilhas cercadas por flores vibrantes e árvores verdes. E adivinhe o que mais impressiona? As lendas locais contam sobre espíritos antigos que protegem essa parte sagrada da natureza. Muitos turistas afirmam sentir uma energia incomum ao estar na montanha, e alguns até relatam encontros estranhos com espíritos. E agora imagine isto! A montanha Tianshi faz parte de um geoparque único que abrange uma área superior a 500 quilômetros quadrados.
E agora imagine que você pode chegar a este distrito pitoresco por uma teleférico que se estende por vários quilômetros, oferecendo vistas deslumbrantes das redondezas. Este teleférico é uma verdadeira descoberta para quem deseja apreciar as paisagens sem sair do conforto. E o que é ainda mais impressionante, no verão você pode ver uma grande variedade de flores raras que florescem apenas nesta época do ano, criando uma paleta vibrante que encanta e inspira. Imagine casas construídas de terra, capazes de abrigar até 1000 pessoas. Essas construções únicas são conhecidas como Tulou de Fuzhou e são verdadeiras fortalezas que protegeram as famílias Hakka por séculos. Algumas delas têm até 15 metros de altura e um diâmetro que pode ultrapassar 100 metros, oferecendo uma visão impressionante. Mas isso ainda não é o mais estranho. Cada tulou é uma estrutura multicamadas, onde os quartos estão dispostos ao redor de um pátio central, lembrando um favo de mel. Muitas janelas e portas de madeira garantem ventilação e luz, além de criar um ambiente acolhedor dentro dessas paredes massivas. E o que realmente impressiona? Dentro dos tulou, além dos quartos, você pode encontrar locais para armazenar arroz e até santuários. Eles serviam não apenas como casas, mas também como centros de vida comunitária, onde se realizavam festas e eventos importantes. Agora imagine isso. Alguns tulou foram construídos há mais de 600 anos e ainda são usados até hoje. Isso é uma prova da genialidade engenheira e da capacidade de se adaptar a mudanças. E o que é realmente impressionante, os tulou são feitos de misturas de argila, bambu e madeira, o que os torna resistentes a terremotos. Essas construções podem suportar até mesmo grandes desastres naturais, destacando sua durabilidade e funcionalidade. O Palácio Imperial de Verão, em Chengde, não é apenas uma obra arquitetônica, mas uma verdadeira era registrada em pedra. É impressionante, mas sua área é superior a 130 hectares, tornando-o um dos maiores complexos palacianos da China. Aqui, há aproximadamente 120 edifícios, cada um com sua própria história única. Mas o mais surpreendente ainda está por vir. Dentro do palácio, encontram-se lagos artificiais e paisagens montanhosas criadas de acordo com a filosofia do daoísmo, destacando a harmonia entre o homem e a natureza. Por exemplo, o lago Sushui tem uma área de cerca de 30 hectares e é cercado por montanhas que alcançam até 400 metros de altura. Aqui a natureza e a arquitetura se entrelaçam de tal forma que parece estar em uma pintura pitoresca. E o que mais impressiona? Dentro do palácio há a famosa cobertura de telhados com 8 ângulos que simboliza prosperidade e harmonia. Essa cobertura foi projetada para maximizar a luz solar e, em dias claros, cria jogos mágicos de luz e sombra dentro do edifício. No exterior do templo, você pode notar detalhes trazidos de outros países, o que destaca seu valor internacional. O Templo de Jingan não é apenas um monumento arquitetônico, mas um símbolo de como a história pode coexistir com a modernidade, mantendo sua essência e espírito. Dentro deste lugar sagrado, você verá milhares de velas acesas em nome da oração, criando uma atmosfera que ficará com você por muito tempo.
As pagodas da antiga cidade de Dali não são apenas estruturas arquitetônicas, mas verdadeiros guardiões da história. A altura da primeira pagoda chega a 73 metros e ela foi construída na 10ª dinastia, tornando-se uma das mais antigas da China. Imagine só, cada pedra usada na construção guarda milhares de histórias ligadas às antigas dinastias. Cada pagoda possui elementos únicos. Por exemplo, a Pagoda das Três Irmãs, composta por 3 edifícios separados, simboliza a unidade. As paredes são decoradas com entalhes que representam cenas dos textos budistas. E isso não é apenas decoração. Cada detalhe tem seu significado. Sabia que, no budismo, o número 3 simboliza a harmonia? Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Dali, você pode ver como as pagodas se refletem no lago Erhai, criando um efeito de imagem dupla que encanta turistas e moradores locais. Esse espetáculo parece uma ilusão, e por isso, fotógrafos de todo o mundo buscam capturar esse momento. Esse sistema consistia em canais subterrâneos que conectavam a muralha a rios e lagos próximos, tornando-a praticamente inexpugnável. Ao longo dos séculos, a muralha suportou muitos cercos e ataques, mas ainda está de pé como símbolo de força e resistência. E o que é realmente notável, sua construção levou quase 10 anos e foi feita com tamanha precisão que, mesmo após séculos, ela ainda pode contar sua história. A montanha de neve do Dragão de Jade não é apenas um cenário pitoresco, mas uma verdadeira descoberta arqueológica. Imagine que sua altura alcança 5.000 metros e 400 metros. É quase como a altura de um prédio de 25 andares, coroado por uma capa de neve. Mas isso não é tudo. Em seus declives, você pode encontrar vestígios de civilizações antigas, que deixaram seus segredos na forma de desenhos rupestres. Entre eles, há imagens únicas, criadas há mais de 2.000 anos, que podem contar sobre os primeiros habitantes da região. Esses desenhos, preservados nas pedras, não mostram apenas animais, mas também cenas de caça, oferecendo uma visão da vida das pessoas da época. O mais impressionante é que esses desenhos foram preservados graças a um microclima especial que os protege da ação do tempo. A cerca de 3.000 metros de altitude, começa um mundo maravilhoso de prados alpinos e plantas raras, algumas das quais são endêmicas. Por exemplo, aqui você pode encontrar flores que desabrocham apenas durante a curta estação de verão. E agora imagine que nessa montanha habita uma espécie rara de leopardo das neves, que pode se esconder na neve como um verdadeiro mestre da camuflagem. Mas isso ainda não é tudo. Dentro do templo há uma sala especial onde é guardado um manuscrito sagrado que, segundo a lenda, tem o poder de curar doenças. Disse que apenas poucos eleitos podem ler seus textos e compreender seu verdadeiro significado. Você sabia que o templo Shansingun se tornou um local de peregrinação para milhares de pessoas que acreditam em seu poder curativo? Todo ano aqui são realizados festivais com desfiles coloridos e danças e música tradicionais que atraem turistas de todo o mundo. Imagine montanhas que parecem flutuar no ar, rodeadas por nuvens e neblina. As montanhas do condado de Tonglu, na China, têm até 1.200 metros de altura.
e suas formas únicas criam a sensação de que você entrou em um mundo mágico. Essas montanhas são formadas por rochas calcárias que se desintegram, criando impressionantes paredes verticais e picos agudos. Você não vai acreditar, mas essa região é conhecida por seu microclima. Pode estar ensolarado em um lugar e chover em outro. Mas isso ainda não é o mais impressionante. 80% da área do condado é coberta por floresta, e a flora e a fauna são tão diversas que os cientistas descobrem novas espécies de plantas e animais todos os anos. Já ouviu falar de uma árvore que pode crescer até 20 metros em apenas alguns anos? Agora imagine como vivem os moradores locais. Agora, imagine estar sentado ao lado do rio Tuijuan, desfrutando da tranquilidade, quando de repente ouve o som claro de um gongo, que convoca todos para o principal festival. Esse evento ocorre uma vez por ano e pessoas de todo o mundo vêm para ver como a cidade se enche de vida e cores. Feng Huang, com seus paisagens deslumbrantes e rica história, continua sendo um dos lugares mais atraentes para os viajantes. E o que é ainda mais intrigante, a cidade se tornou uma fonte de inspiração para artistas e poetas que criaram suas obras inspirados em sua beleza. A Montanha da Lua, que se eleva a 300 metros acima do nível do mar, parece ter saído de um quadro. Sua forma única lembra uma lua crescente, enquanto os picos circundantes de calcário criam uma paisagem hipnotizante, como se fosse de outro mundo. E o mais incrível, esta montanha se tornou um destino popular para os viajantes que desejam apreciar as vistas deslumbrantes de seu cume. Imagine o sol se pondo no horizonte, tingindo o céu com tons vibrantes de laranja e rosa. Um pôr do sol que só pode ser visto aqui. Da altura da Montanha da Lua, abre-se uma vista onde o rio Lizian se contorce entre colinas verdes e arrozais, criando cenas inesquecíveis. Mas isso não é tudo. Em dias claros, é possível ver nuvens se estendendo pelas vales, conferindo ao lugar um ar místico. Todo ano, a Montanha da Lua atrai milhares de turistas, entusiastas de atividades ao ar livre e alpinistas profissionais. E o que é ainda mais intrigante, os moradores locais acreditam que a montanha os protege de desgraças e, por isso, ela ocupa um lugar central em sua cultura e lendas. Caminhando pelos trilhos, você pode encontrar templos antigos e pequenas aldeias onde a vida flui devagar e tranquilamente. Ao redor da montanha há lagos pitorescos, cujas águas têm um tom de azul turquesa, lembrando pedras preciosas. Esses lagos, como o Lago Lonquê, atraem turistas de todo o mundo, que desejam não apenas apreciar a beleza da natureza, mas também mergulhar na atmosfera de mitos e lendas associados a essa montanha. E o que é ainda mais intrigante, na região encontra-se uma das linhas de bondes mais altas do mundo, permitindo que os viajantes apreciem vistas deslumbrantes a partir da altitude. Na Vala da Lua Azul, localizada em Lixian, a água possui uma cor incrível, que varia do azul vivo ao azul esverdeado profundo, resultado de uma combinação única de minerais e reflexo do céu. Imagine-se de pé à beira de um lago, cercado por majestosas montanhas,
sentindo o ar fresco preencher seus pulmões. Mas isso não é tudo. Nesse lugar, você pode ver terrazas incomuns, criadas pela natureza, que parecem ter sido esculpidas por mestres artesãos. Essas terrazas são formadas por rochas sedimentares que, ao se dirigirem à superfície, criaram formações de vários níveis, onde a água se acumula, formando lagos pitorescos. Você sabia que a Vala da Lua Azul é lar de espécies raras de plantas e animais? Aqui você pode encontrar orquídeas que florescem apenas em uma época específica e aves com penas vibrantes que encantam com seu canto. Eles utilizam métodos agrícolas tradicionais, cultivando arroz em terraços que parecem flutuar no ar nas encostas das montanhas. Esses terraços, construídos há mais de 100 anos, ainda são ativamente utilizados e sustentam a única ecossistema da região. Se você achava isso impressionante, espere só para ver o que vem a seguir. Na região encontra-se uma das maiores cachoeiras da China, caindo de uma altura de 30 metros e criando um arco-íris em dias ensolarados. Esse lugar atrai milhares de turistas que desejam apreciar sua beleza natural e atmosfera única. O projeto de irrigação de Dujiangyan não é apenas um sistema de irrigação, mas uma verdadeira revolução engenheira que ainda funciona sem tecnologias modernas. Imagine só, esse sistema foi construído há mais de 2.000 anos e ainda fornece água para toda uma região. Você sabe como isso é possível? Ele utiliza os fluxos naturais do rio Minjiang, direcionando a água para os campos através de uma construção única de canais e barragens. A singularidade do projeto está no fato de que, para sua construção, não foram usados nenhum tipo de bomba mecânica, apenas a força da água e soluções engenhosas dos antigos engenheiros. Isso permitiu aumentar significativamente a quantidade de terras cultivadas e aumentar a produtividade da colheita em várias vezes. Mas isso ainda não é tudo. O sistema inclui 3 elementos principais: o canal principal, os canais de distribuição e as barragens de proteção. Cada lótus abre e fecha dependendo da hora do dia, como se seguisse o sol. Isso torna a visita ao Lago Damin uma experiência única, que nunca se repetirá. A extensão da superfície aquática é tão grande que até as lendas locais afirmam que no fundo do lago estão escondidos tesouros antigos deixados pelos antepassados. Segundo algumas crenças, nas águas do lago habita um peixe mítico, capaz de realizar desejos daqueles que o capturarem. O pitoresco bairro Lago do Oeste Fino impressiona pela sua beleza. O lago tem aproximadamente 700 metros de comprimento e parece medido à régua. Sua linha costeira é sinuosa, como uma serpente que se contorce, e ao redor estão espalhados jardins bem cuidados, onde florescem lótus do tamanho de pratos, criando um contraste fascinante com a água escura. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao longo do lago estão espalhados monumentos históricos, como o Palácio da Colina Ovalada, construído no século XVIII. Este palácio é famoso por sua arquitetura, onde cada elemento, desde o telhado até as colunas, parece contar a história dos antigos imperadores e seus hobbies. E agora imagine que neste canto da China há uma ponte chamada Xiaozi, que não só conecta as margens,
mas parece ter saído de um conto de fadas. Sua arcada está erguida a uma altura de 18 metros. Quando você passa por ela, sente-se como se estivesse flutuando sobre a água, cercado por árvores verdes e plantas em flor. E o que é ainda mais intrigante? Neste parque cresce uma árvore rara, conhecida como pinheiro, que realiza desejos. As lendas dizem que, se você desejar algo sob suas ramas, seu desejo se realizará em um ano. Todo ano, sob esta pinheiro, se reúnem multidões de pessoas esperando a sorte. Entre os roteiros turísticos, você encontrará barcos únicos que parecem miniaturas de navios, com o mesmo estilo dos antigos navios mercantes. Talvez o mais fascinante seja o fato de que a montanha Taimu é um local sagrado para os moradores locais. Anualmente, aqui são realizados festivais aos quais milhares de pessoas se reúnem para homenagear os espíritos da montanha. Esses eventos estão cheios de rituais coloridos e tradições que são transmitidas de geração em geração. E o mais incrível de tudo, a montanha Taimu foi reconhecida como Geoparque Nacional da China, o que confirma sua unicidade e importância para a ciência e a cultura. Nas encostas da montanha Xincheng, onde a natureza e a arquitetura se entrelaçam, está localizado o Templo Shanxingun, considerado um dos locais mais importantes do daoísmo na China. Imagine-se diante de imponentes portões, com 5 metros de altura, e sinta como a respiração da natureza penetra em você. Cada canto do templo está impregnado de história. Aqui você pode ver estátuas sagradas e objetos rituais usados em cerimônias realizadas ao longo dos séculos. Mas o que é mais fascinante? Há cerca de 30 anos foram descobertos textos antigos que descrevem rituais praticados ainda na dinastia Tang. Os mistérios do templo se estendem além de suas paredes. Por exemplo, em seu terreno há esculturas de pedra únicas, esculpidas há mais de 1000 anos. Essas obras de arte não são apenas belas, elas contam sobre deuses e mitos que inspiraram gerações, mas isso ainda não é o mais estranho. Imagine o aroma do chá recém-preparado misturado com o cheiro das castanhas assadas. Essa combinação é simplesmente fascinante. E agora imagine isto: todas as noites em Fuzhou, as ruas se enchem com os sons da música tradicional. Os músicos locais tocam em instrumentos que são usados aqui há séculos, criando uma atmosfera única. E sabe o que é ainda mais impressionante? Cada acorde dessa música carrega o espírito da história que viveu aqui por séculos. Fuzhou não é apenas uma cidade, é um vivo testemunho da cultura antiga, onde cada momento está impregnado de história. Mais de 30% dos edifícios nesta cidade estão sob proteção, tornando-a um verdadeiro patrimônio cultural da China. Tizhou não é apenas uma cidade, mas um verdadeiro museu a céu aberto, onde cada pedra conta uma história. Imagine caminhar por suas ruas estreitas, pavimentadas com pedras, e encontrar casas com mais de 3 séculos de idade. Essas construções, adornadas com entalhes em madeira,
e telhados de cerâmica típicos parecem congeladas no tempo. Entre esses monumentos históricos, há canais que, outrora, serviam como importantes vias de comércio. Sabia que a extensão desses canais chega a 17 quilômetros? Eles não apenas forneciam água, mas também permitiam o transporte de mercadorias como chá e seda, tornando a cidade um centro de atividade econômica. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Em Suzhou, você pode encontrar oficinas tradicionais de artesanato, onde ainda são produzidos objetos de bambu e cerâmica, usando técnicas que remontam à antiguidade. Agora, imagine que o imperador Qianlong passava aqui suas férias de verão, apreciando a beleza da natureza e os entretenimentos culturais. Na sua época, aqui eram realizados grandes festivais, aos quais eram convidados os maiores intelectuais do país. E o mais impressionante, o palácio não era apenas um local de lazer, mas também de negociações políticas, tornando-o um centro importante não apenas para o imperador, mas para toda a imperatriz. Pinhao, localizado na província de Shanxi, parece que você deu um passo em outra época. Casas de madeira com telhados cobertos de telhas pretas cercam ruas estreitas que mantiveram seu aspecto por mais de 1000 anos. Sabia que aqui existem mais de 300 edifícios históricos, a maioria dos quais data da dinastia Ming? Os moradores locais se orgulham de seus ofícios, que são transmitidos de geração em geração. Por exemplo, em Pinhao, são produzidos os famosos lanternas de papel que iluminam as ruas à noite. E o que é mais impressionante, cada lanterninha é feita à mão e pode durar até 30 anos, se bem cuidada. A cidade se tornou um importante centro financeiro no século XVI, quando começaram a se desenvolver bancos. Imagine que em Pinhao foi fundado o primeiro banco da China, o Shunzheng, que utilizava um sistema de crédito ainda relevante nos dias de hoje. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Em Pinhao, você pode ver a mais longa muralha urbana preservada na China, com mais de 2 quilômetros de extensão. E agora, imagine, na cúpula da montanha, são realizados festivais onde músicos e dançarinos se reúnem para celebrar tradições antigas. Além disso, nesta região, crescem mais de 70 espécies de plantas, muitas das quais são usadas na medicina tradicional. E o mais impressionante, a Montanha da Lua foi testemunha de muitos eventos históricos e seus declives guardam segredos que aguardam ser descobertos. As cavernas de Yungang, localizadas na província de Shanxi, representam um espetáculo impressionante. Aqui é possível ver mais de 40.000 estátuas esculpidas nas rochas. Mas o que é realmente surpreendente, algumas dessas figuras alcançam até 7 metros de altura, tornando-se verdadeiros gigantes entre as criações de pedra. Cada estátua reflete não apenas o talento artístico dos antigos mestres, mas também complexas ideias religiosas. Você sabia que entre elas há imagens do Buda em várias poses, cada uma simbolizando diferentes aspectos de seu ensino? Além disso, algumas dessas esculturas possuem detalhes únicos, como expressões faciais que mudam de acordo com o ângulo de visão. Mas isso ainda não é tudo. Nas cavernas também foram preservadas pinturas mural, com mais de meio século de idade.
Nesses quadros, é possível ver cenas da vida do Buda, bem como momentos relacionados aos seus discípulos. Essas obras de arte não são apenas belas, mas também estão cheias de profundo significado, que continua a fascinar os pesquisadores. Não parece estranho que cavernas tão grandes tenham sido esculpidas à mão? O trabalho dos mestres que aqui trabalharam muitas vezes durou décadas, e todo esse tempo a pedra remained implacável. Mas os mestres encontravam maneiras de superar sua rigidez. Cada caverna é como um mundo separado, cheio de mistérios e enigmas. Se você pensava que essas pagodas eram apenas edifícios antigos, prepare-se para uma surpresa. Elas estão localizadas em antigas rotas comerciais onde, outrora, caravanas transportavam seda e chá. Sua arquitetura combina elementos do budismo e do estilo tradicional chinês, tornando-as únicas. As pagodas não apenas mantiveram sua aparência, elas continuam a inspirar novos mestres que criam interpretações modernas das antigas tradições. Por exemplo, em uma dessas pagodas, você pode ver uma exposição de arte contemporânea com obras de artistas locais. Interessante é que essa exposição ocorre em paredes antigas que lembram tempos passados. Imagine montanhas que parecem flutuar no ar, elevando nuvens a uma altura superior a 1000 metros. Essas formações incríveis, conhecidas como montanhas flutuantes de Avatar, inspiraram os criadores de um filme famoso e, na realidade, são igualmente impressionantes. Em Zhangjiajie, Hunan, você encontrará mais de 3.000 picos únicos que emergem da Terra, como se tivessem saído de um mundo fantástico. Mas isso ainda não é o mais estranho. Algumas dessas montanhas têm até 800 metros de altura. Suas silhuetas criam contornos misteriosos que mudam ao longo do dia e das condições climáticas. De manhã, quando a névoa envolve as cumeadas, parece que as montanhas simplesmente se dissolvem no ar, criando uma atmosfera mística. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Essas montanhas foram formadas ao longo de milhões de anos de erosão e intemperismo químico que moldaram suas formas únicas. Pesquisas científicas mostram que essa região abriga uma das ecossistemas mais ricos do mundo, com mais de 7.000 espécies de plantas e animais, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar. Todos os anos, milhões de turistas visitam o local para apreciar não apenas as vistas deslumbrantes, mas também atrações únicas, como pontes de vidro e teleféricos suspensos. Este lugar se tornou um paraíso para os amantes de adrenalina. Aqui você pode praticar trekking, escalada e até mesmo parapente. Mas espere, ainda não é tudo. Da cima, você tem uma vista deslumbrante das montanhas ao redor. E em dias claros pode ver até 100 quilômetros de distância. E o mais impressionante de tudo, no pôr do sol, o céu se pinta em tons incríveis, criando um espetáculo mágico que ficará para sempre na sua memória. Em Fuzhou, ou a cidade do hibisco, esconde-se uma impressionante arquitetura. Aqui, as casas construídas em palafitas altas parecem flutuar sobre a água do rio, criando a sensação de que o tempo parou. Essas construções, muitas das quais datam do século XV, preservaram suas características originais, e as vigas de madeira e elementos esculpidos
refletem o rico patrimônio cultural da região. Mas isso ainda não é o mais intrigante. Sabe o que acontece quando você passeia pelas ruas estreitas de Fuzhou? Você não está apenas passeando, está mergulhando em uma atmosfera onde cada edifício sussurra suas histórias antigas. Os moradores locais ainda praticam artesanatos antigos, como tecelagem e entalhe em madeira, e você pode ver esse processo diretamente nas ruas. Na margem direita do rio que envolve Fuzhou, fica o mercado, onde, em vez dos produtos habituais, você encontrará frutas exóticas e especiarias das quais nem sequer suspeitava. É interessante notar que o canal principal tem mais de 50 quilômetros de comprimento e seu projeto foi tão bem elaborado que a água é distribuída uniformemente, mesmo em dias de chuva intensa ou seca. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nesse projeto, são usados fechamentos hidráulicos especiais que regulam automaticamente o fluxo de água de acordo com a estação do ano. Isso permite o uso dos recursos com a máxima eficiência. E o mais incrível de tudo, em cada gota de água que flui por esses canais, há uma história que começou há mais de 2000 anos. A montanha voadora de Maidai, na China, impressiona com sua grandiosidade. A altura de seus picos chega quase a 2 quilômetros. Imagine estar na beira de um precipício, com um oceano verde de florestas e rios se estendendo abaixo de você, onde cada passo parece transportá-lo para outro mundo. Neste lugar, a natureza criou formações rochosas únicas que lembram torres gigantescas esculpidas na pedra. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em altitudes onde o ar é rarefeito, crescem plantas raras que só podem sobreviver em condições extremas. Por exemplo, aqui você pode encontrar espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, como várias espécies de orquídeas que prosperam em penhascos verticais. E o que mais impressiona, essas flores se adaptaram à vida em altitudes onde a temperatura varia de -10 a 5 graus Celsius. Todos os anos, mais de 30.000 turistas vêm aqui para ver esse fenômeno da natureza com seus próprios olhos. Eles subem por trilhas bem planejadas, com mais de 10 quilômetros de extensão, que se contorcem entre as rochas monolíticas. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Em certos dias do ano, quando o tempo permite, você pode observar um fenômeno impressionante. Nuvens que parecem ondas cobrindo as montanhas, criando a ilusão de que você está no céu. Nesse lugar maravilhoso, a natureza e a tecnologia se fundem, criando impressões inesquecíveis e fotos que não podem ser esquecidas. E o que é ainda mais impressionante, essas montanhas não são apenas belas, mas também desempenham um papel crucial na regulação do clima da região, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Então, quando você respirar ar fresco nesse lugar mágico, lembre-se de que você está no coração de um dos maiores filtros naturais do planeta. Imagine uma muralha construída há mais de 600 anos ainda de pé, protegendo a cidade de Nanquim como um guardião na noite. A muralha da cidade de Nanquim tem uma extensão de 21 milhas e 300 metros
tornando-a uma das mais longas do mundo. Ela foi erguida durante a dinastia Ming e impressiona com seus tamanhos. Essa muralha não servia apenas para proteger a cidade. Sua força residia em sua construção única. Em alguns pontos, sua altura chega a 12 metros e sua largura a 4 metros, permitindo que os soldados se movessem facilmente por seus cumes. Mas não para por aí. Ao longo da muralha, havia embutidos em suas laterais aberturas de onde os defensores podiam atirar nos inimigos. Agora imagine que para sua construção foram utilizados cerca de 3 milhões de tijolos, cada um deles queimado em um forno especial. Esses tijolos, feitos de argila local, serviam não apenas para a proteção, mas também para criar uma estética arquitetônica única. Ao longo da muralha estão localizadas 24 torres, cada uma com suas próprias funções, incluindo observação e defesa. E o que é ainda mais impressionante, dentro da muralha foi preservado um sistema de abastecimento de água que era utilizado para fornecer água fresca aos defensores durante o cerco. Nas redondezas foram encontrados mais de 100 tipos de aves, incluindo flamingos raros que vêm aqui apenas em determinadas estações. Isso torna as montanhas Karst de Gili não apenas um lugar pitoresco, mas também um importante objeto de estudo ecológico. Sabe o que mais é impressionante? Nessas montanhas existem muitos trilhos que levam a mirantes, de onde se tem vistas arrebatadoras das redondezas, onde cada canto está cheio de vida. As montanhas de Yandan, na China, impressionam a imaginação. Sua altura pode chegar a 900 metros e alguns picos lembram colunas gigantescas apontando para o céu. Imagine como, contra esse cenário majestoso de rochas, se desenvolvem as nuvens, criando um panorama mágico que só se vê em contos de fadas. Mas isso não é tudo. Nessas montanhas há mais de 100 fontes naturais, com a temperatura da água variando de 30 a 50 graus Celsius. Isso as torna um destino popular para turistas que buscam banhos termais relaxantes e, ao mesmo tempo, atrai cientistas que estudam processos geotérmicos. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Em Yandan é possível encontrar espécies raras de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui vivem lagartos do tamanho da palma da mão e flores que desabrocham apenas uma vez por ano, pintando as montanhas com cores vibrantes. Todo ano, essas montanhas atraem milhões de turistas, mas não é apenas um lugar para descanso. Em Yandan, há templos antigos e santuários budistas que datam de mais de 1000 anos e ainda são centros de peregrinação. Essas construções impressionam pela sua detalhe e pela maestria com que foram construídas. A muralha foi construída de forma que fosse difícil de ser ultrapassada. Possui muitas torres e ângulos agudos, criando barreiras naturais para o inimigo. E o que é ainda mais impressionante, a muralha se manteve quase intacta devido ao isolamento da cidade das grandes rotas comerciais. A cada ano, Pinhal atrai mais turistas que desejam conhecer seu rico patrimônio. Em 2000, a cidade foi incluída na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, o que aumentou sua popularidade. Mas o que pode surpreender você
Pinhao é um dos poucos lugares na China onde ainda existem tradições e costumes dos séculos passados. O templo de Jing'an não é apenas um edifício religioso, mas uma verdadeira joia de Xangai, onde história e modernidade se entrelaçam a cada passo. Este lugar foi fundado há mais de 1000 anos e, ao longo dos séculos, serviu como refúgio para monges e peregrinos. O que chama a atenção é que, apesar do rápido desenvolvimento do megacidade ao seu redor, o templo manteve uma atmosfera de tranquilidade e paz. Imagine, colunas de madeira altas, decoradas com entalhes refinados, e luminosos lampiões vermelhos que iluminam o caminho até a sala principal. Dentro, você encontrará uma estátua de Buda de 3 metros de altura, esculpida em uma única peça de madeira. Algo incrível para uma obra tão antiga. Mas isso não é tudo. O templo abriga outras relíquias sagradas, incluindo itens únicos de grande valor espiritual. O mais impressionante é que no século XX, o templo foi quase destruído durante a Revolução Cultural e sua reconstrução levou várias décadas. Hoje, além de atrair turistas, ele serve como um local para meditação e crescimento espiritual. A cada ano, aqui ocorrem muitos festivais e cerimônias que mergulham os visitantes nas tradições antigas. Interessante é que o templo está no coração de Xangai, cercado por arranha-céus e edifícios modernos, criando um contraste único entre o passado e o presente. E o que é ainda mais impressionante? No templo, você pode ver monges ministrando aulas de meditação, ensinando a arte da paz interior e harmonia. Você sabia que no parque crescem mais de 7.000 árvores, algumas das quais foram plantadas ainda na dinastia Ming? Essas árvores guardam mais de 600 anos de história. É interessante que aqui se podem encontrar não apenas pinheiros e bétulas, mas também espécies raras de plantas, como lótus, que florescem apenas na estação quente. Cada canto desse parque está cheio de mistérios e lendas, esperando para serem descobertos. Já ouviu falar do templo construído em uma ilha artificial que só pode ser visto em dias específicos, quando o nível da água no lago abaixa? Imagine um lugar onde milhares de pilares de arenito erguem-se sobre a terra, alcançando alturas de até 80 metros. Este é o distrito pitoresco de Ulinyuan, na China, conhecido por seus paisagens extraterrestres que lembram cenários do filme Avatar. Milhões de turistas visitam este local todos os anos para ver essa beleza natural com seus próprios olhos. Neste distrito, há mais de 3.000 formações rochosas únicas que se formaram ao longo de milhões de anos. Não é de se admirar que este lugar tenha se tornado um dos primeiros patrimônios da humanidade da Unesco na China. Mas espere, isso ainda não é tudo. Além das rochas, o Linyuan abriga cânions profundos, cavernas misteriosas e rios impetuosos. As lendas locais falam sobre criaturas míticas que habitam essas montanhas e muitos turistas afirmam sentir sua presença ao caminhar pelos trilhos. Você sabia que a altura do pilar mais alto chega a 37 metros e é chamado de Tianzijing? É como se você estivesse olhando para um prédio de 40 andares, mas em tamanho natural e de pedra. Eles não só permitem apreciar as vistas, mas também mergulham você na atmosfera de épocas passadas,
quando aqui navegavam comerciantes e aventureiros. E enquanto você se deleita com esses maravilhas, vale notar que nesta região há mais de 50 espécies de aves, tornando-a um verdadeiro paraíso para os ornitólogos. Todo ano aqui chegam pesquisadores para observar as espécies raras que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Xishuangbanna, localizada na província de Yunnan, não é apenas uma cidade. É um mundo inteiro onde culturas e tradições se misturam. Por exemplo, aqui vivem mais de 30 grupos étnicos, entre os quais há muitos costumes e línguas únicas. Imagine só, em um dos cantos mais verdes da China, onde florestas tropicais se encontram com montanhas altas, você pode encontrar pessoas que ainda preservam rituais antigos. Todo dia, os moradores locais se reúnem nos mercados, onde é possível ver frutas e vegetais dos quais você nem ouviu falar. Por exemplo, os frutos do rambutã, que lembram pequenos ouriços vermelhos, ou o durião, conhecido por seu forte cheiro, tornam este lugar uma verdadeira aventura gastronômica. E você sabia que isso não é tudo o que pode te surpreender? Nas ruas de Xishuangbanna, você pode ver templos e pagodas únicas que impressionam pela arquitetura. Um dos exemplos mais notáveis é o Templo de Xinjiao, decorado com mais de 1.800 estátuas de Budas, cada uma com sua própria história. E agora imagine que isso não é apenas uma decoração, mas um lugar onde se realizam importantes rituais religiosos. Mas ainda não é tudo. Aqui está um dos maiores jardins botânicos da China, com mais de 100 hectares. E agora, imagine isso. Em algumas ruas da cidade, ainda existem vestígios de sistemas de água antigos, usados para fornecer água limpa aos moradores. Esses sistemas, criados sem tecnologias modernas, impressionam pela sua engenhosidade e eficiência. E o mais incrível de tudo, em Cicico ocorre o Festival de Lanternas, que atrai milhares de pessoas de todo o país. Todo ano, durante este período, as ruas da cidade se enchem de luz e o céu é iluminado por lanternas brilhantes, simbolizando esperança e felicidade. O Parque Beihai não é apenas uma área verde, mas um verdadeiro tesouro histórico, onde se podem encontrar artefatos impressionantes. Imagine só, a área do parque é maior que 140 hectares, quase o dobro do famoso Central Park em Nova York. Ao passear pelo parque, você encontrará uma pagoda de alabastro, com 48 metros de altura. Não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um símbolo do ensino budista, construída ainda no século XIII. Mas o que é mais interessante? A pagoda foi erguida sobre uma colina artificial, com 8 metros de altura, o que aumenta sua impressionante significância. Agora imagine que, além da pagoda, o parque abriga antigos lagos onde nadam carpas de até 10 quilos. Essas peixes são considerados símbolos de sorte, e os moradores locais acreditam que, alimentando-as, podem atrair felicidade para suas vidas. Mas isso não é tudo. No centro do parque, há uma estátua de Buda esculpida em mármore branco, que pesa mais de 150 quilos. Ela olha para o lago com água cristalina, onde se refletem árvores com folhas, como em um conto de fadas.
Maidai não é apenas uma montanha, é um verdadeiro laboratório para os cientistas. Aqui, os pesquisadores estudam as mudanças climáticas e seu impacto no ecossistema, bem como as possibilidades que a natureza oferece para o desenvolvimento sustentável. Aqui o clima muda tão rapidamente que em poucos dias você pode ver como a vegetação muda. É interessante que aqui foram registrados mais de 200 tipos de aves, incluindo espécies raras em risco de extinção. Ujjain é muito mais do que uma antiga cidade aquática. É um dos cantos mais pitorescos da China, que manteve sua autenticidade por mais de 1000 anos. Imagine canais estreitos, ao longo dos quais ficam casas com telhados de cerâmica refletindo na água tranquila. Essas ruas lembram como os moradores locais negociavam especiarias e tecidos, criando uma atmosfera única. Você sabia que em Ujjain há mais de 100 edifícios históricos, muitos dos quais datam da dinastia Ming? Alguns foram construídos com madeira que se preservou graças ao clima local. Interessante é que essa cidade é considerada uma das 6 cidades aquáticas mais famosas da China e é visitada por milhões de turistas todos os anos. Mas isso não é tudo. Em Ujjain, você pode encontrar pontes únicas, como a ponte de Wangshan, que tem cerca de 30 metros de comprimento e foi construída há mais de 5 séculos. Todo dia de manhã, você pode ver barcos com turistas navegando pelos canais, criando cenas pitorescas que inspiram artistas e fotógrafos. E é aqui que começa o verdadeiro caos. Em Ujjain, ocorre o Festival do Chá tradicional chinês, onde você pode experimentar mais de 100 tipos de chá, incluindo variedades raras que são colhidas apenas em certas estações do ano. Você sabia que o chá nessa região era conhecido mesmo na dinastia Tang? Cada canto de Ujjain está cheio de história e cultura que continuam a atrair atenção. Por exemplo, no museu local, você pode ver exposições relacionadas com métodos antigos de pesca, usados aqui há séculos. À noite, quando o sol se põe, a cidade se enche de uma luz suave, criando uma atmosfera mágica que muitos viajantes sonham. Ele é lar para milhares de espécies de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Algumas, como as orquídeas, têm cores tão vibrantes que você vai querer tirá-las em foto. Mas sabia que algumas espécies florescem apenas uma vez a cada poucos anos? E, entre essas maravilhas da natureza, você pode se deparar com a fauna local. Por exemplo, com espécies raras de borboletas que podem ter uma envergadura de até 20 centímetros. Este lugar realmente é um tesouro de natureza e cultura. Todo ano, milhões de turistas visitam Guilin para ver as montanhas de calcário que parecem ter saído das páginas de um conto de fadas. Essas formações incríveis se erguem até uma altura de 400 metros e são resultado de milhões de anos de erosão. Imagine como essas montanhas se formaram sob a ação da água, criando cavernas e rios subterrâneos. Nessas rochas, cresce uma flora única, incluindo espécies de plantas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui você pode encontrar samambaias de 30 e 40 centímetros que se escondem em locais sombrios. Imagine como elas conseguem sobreviver em condições de alta umidade e clima específico. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Nessas montanhas habitam espécies raras de animais, como macacos pregos negros de cauda longa,
que podem alcançar até 1 metro de comprimento. Seus hábitos e comportamentos ainda são um mistério para os cientistas. Como eles se adaptaram à vida em tais penhascos? Você sabia que o que mais impressiona é que em Guilin há o rio Li, cujas águas têm uma cor azul turquesa tão intensa que às vezes parece que você está olhando para um enorme esmeralda. A profundidade do rio chega a 30 metros e suas margens são adornadas por formas montanhosas caprichosas, criando paisagens pitorescas que inspiraram artistas ao longo dos séculos. Aqui todos os anos ocorrem muitos festivais onde os moradores locais apresentam suas tradições e cultura. E claro, não podemos esquecer a gastronomia. A culinária de Ujjain é famosa por seus pratos que combinam sabores e texturas de maneira única. Experimente o famoso pato à pequinesa, que é um dos pratos mais populares da região. Além disso, a cidade é conhecida por seus mercados de rua, onde você pode encontrar uma variedade de produtos locais, desde frutas frescas até artesanatos tradicionais. Ujjain é um destino que oferece uma experiência completa, combinando história, cultura, natureza e gastronomia. É um lugar que você não pode perder se estiver visitando a China. O antigo cidade de Fenhuang é um lugar onde a história parece estar viva. Imagine caminhar pelas ruas estreitas, pavimentadas com pedras que lembram os passos de milhares de pessoas que viveram ali. No ar, o cheiro de castanhas assadas e do aroma do chá, enquanto ao seu redor, casas de madeira, algumas das quais têm mais de 600 anos. Cada casa nesta cidade é uma pequena obra-prima da arquitetura, com varandas e entalhes que contam sobre a cultura dos povos que habitavam essa região. Sabe que Fenhuang foi um importante centro comercial durante a dinastia Ming? Aqui passavam as rotas comerciais que ligavam a China ao Sudeste Asiático, tornando a cidade um lugar único para o intercâmbio de cultura e mercadorias. Mas isso ainda não é o mais interessante. A cidade é famosa não apenas por sua arquitetura, mas também pelos mitos que a cercam. Por exemplo, as lendas locais contam a história de uma jovem que se transformou em uma ave para salvar seu povo. Essas histórias são passadas de geração em geração e cada morador se orgulha em compartilhá-las com os turistas. Fenhuang também é conhecido por suas tradições, que foram preservadas até os dias de hoje. Os moradores celebram festivais cheios de música, dança e trajes coloridos. Em um desses festivais, participam mais de 1000 pessoas e esse espetáculo vale a pena ver. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Nas montanhas de Yandan, há os florestas de pedra, áreas onde grandes formações rochosas criam padrões naturais que parecem gigantescos cogumelos. Essas formações rochosas se formaram ao longo de milhões de anos de erosão, e algumas delas têm até 30 metros de altura. Mas ainda não é tudo. Nas montanhas também estão localizados famosos cachoeiras, com altura de até 100 metros.
Cada cachoeira cria um som cativante que pode ser ouvido a vários quilômetros de distância, e sua beleza atrai fotógrafos de todo o mundo. Na altitude superior a 1.600 metros, a montanha Taimu, na província de Fujian, é um verdadeiro fenômeno natural. Sabe que seus declives são cobertos por florestas densas que dominam o paisagismo ao redor, criando ecossistemas únicos. Essas florestas são o lar de mais de 200 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na montanha, há formações rochosas incríveis que, em combinação com as nuvens, criam a ilusão de estar em um mundo mágico. A forma única dessas rochas atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que tentam desvendar seus mistérios. Imagine trilhas que levam ao topo, onde cada curva revela novas vistas deslumbrantes, incluindo vales encobertos pela névoa. Esses caminhos passam por vilarejos antigos, onde os moradores preservam tradições que remontam a séculos. Sabia que nesses vilarejos é possível encontrar artesãos que criam incríveis objetos de bambu? E agora, imagine isso! A montanha Taimu faz parte de uma vasta formação geológica que surgiu há milhões de anos como resultado de processos tectônicos. Aqui é possível ver camadas de rocha que contam a história da Terra, abrangendo milhões de anos. É interessante que essas camadas contenham fósseis que ajudam os cientistas a estudar as mudanças climáticas e os ecossistemas.